Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 4, versículo 17, nós encontramos o seguinte: Como está escrito: Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Esta é a versão Almeida atualizada, revista e atualizada. Mas na versão da Bíblia King James, nós encontramos o Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes, como se já existissem. Na nova versão internacional, nós encontramos escrito o seguinte: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Eu quero iniciar com este vídeo uma série de 3 vídeos, uma mensagem que Deus me concedeu já há algum tempo e eu quero compartilhar com você. A primeira parte deste vídeo, essa série de mensagens é Vivendo a Mesma Fé de Abraão. E a primeira parte desta mensagem, eu quero ressaltar o fato de que Abraão creu no Deus que ressuscita os mortos. Abraão era uma pessoa que tinha a fé como uma marca pessoal sua. Era como se fosse a sua identidade. Abraão era uma pessoa que, para crer em Deus, ele não precisava entender o que Deus lhe dizia, lhe ordenava ou prometia. Ele simplesmente cria, ele simplesmente acreditava. Abraão é conhecido como o pai da fé. É por isso que, pelo fato de a fé ser sua identidade, uma marca pessoal de Abraão, nós encontramos que Abraão, ele é chamado de o crente Abraão. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 9, está escrito: Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Esta é a nova versão internacional. Mas na edição da Bíblia Almeida, revista atualizada, nós encontramos: de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Portanto, a fé era uma marca pessoal na vida de Abraão. Eu me lembro que quando ainda criança, pré-adolescente, havia um hino, na verdade nós até chamávamos de corinho na igreja, nós cantávamos isso e dizia mais ou menos assim: eu quero ter a fé de Abraão, a autoridade de José, a força de Sansão. Eu quero ter a fé de Abraão. E eu me lembro que quando eu cantava isto, nos parecia assim como algo extraordinário, como algo quase que impossível, como algo que para se conquistar a pessoa precisava muito tempo de ensinamento, de experiências com Deus e muitas coisas. Eu quero mostrar para você, na verdade, eu me disponho na presença do Espírito Santo para que o Espírito de Deus mostre a você que esta é a nossa realidade como filhos e filhas de Deus, que nós podemos e devemos viver a mesma fé de Abraão. Nós devemos ter, por exemplo, as mesmas características de fé de Abraão. A primeira característica que eu ressaltei aqui nessa mensagem é que Abraão tinha a fé como marca pessoal. Nós também devemos e podemos e devemos ser conhecidos como pessoas de fé. A segunda característica de Abraão é que Abraão demonstrava uma fé sobrenatural. Por exemplo, no versículo que eu usei como base para essa mensagem, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 4,
versículo 7, nós encontramos dizendo o seguinte, que Abraão creu no Deus que ressuscita os mortos. Abraão creu no Deus que ressuscita os mortos. Eu quero fazer uma correção aqui, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 17. Abraão creu no Deus que ressuscita os mortos. A sua fé o levava a crer no inédito. Porque crer, naquele momento, Abraão crer no Deus que dá vida aos mortos, ou Deus que ressuscita os mortos, significava acreditar naquilo que nunca ninguém tinha visto, nunca ninguém tinha experimentado, nunca ninguém tinha falado. Na verdade, nem Deus havia falado. Se nós estudarmos a Bíblia Sagrada, desde o que Deus falou a Adão, o que Deus falou a Caim, o que Deus falou a Noé, nós vamos vendo ali as narrativas de Deus e chegou até o ponto de chegarmos ao que Deus conversou e falou com Abraão. Portanto, Abraão creu naquilo que nunca ninguém tinha falado, nunca ninguém tinha visto, o inédito. Aliás, nunca nem Deus tinha falado diretamente. Mas como que Abraão creu no Deus que ressuscita os mortos? Logicamente que esta declaração do apóstolo Paulo a respeito da fé de Abraão, de que Abraão creu no Deus que ressuscita os mortos, está se referindo ao fato de que quando Deus prova a Abraão, provou a fé, provou a fidelidade, provou o amor de Abraão para com ele, pedindo que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque, a Bíblia nos diz que Abraão prepara tudo e ele chega ao ponto de, ao pé do monte, onde haveria de acontecer o sacrifício, ele fala para os seus servos, 2 servos o acompanharam até ali, e ele fala para os seus servos, fiquem aqui, eu e o moço iremos, e havendo adorado, voltaremos para vós. Esta palavra, ela está registrada no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 5. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Quando Abraão declara isso, Paulo, pelo Espírito Santo, já demonstra claramente que Abraão creu no Deus que ressuscitou os mortos. Porque Abraão diz para os seus servos que ele haveria de voltar com o Isaque. E Isaque era, na verdade, o sacrifício. Abraão subiu realmente ao monte para fazer o sacrifício. A Bíblia nos fala que Abraão, com Isaque subindo ali, eles levaram consigo o cutelo, que é uma espécie de faca, de facão, para matar, para imolar o sacrifício, que era Isaque, e havia também o fogo. Certamente eram brasas acesas dentro de algum pote de barro, alguma coisa assim, que era levado para que lá em cima fosse usado para acender a lenha. Portanto, havia fogo e havia a faca, o instrumento de corte, o instrumento que seria usado para matar. Portanto, Abraão foi realmente decidido a cumprir com a proposta, com a palavra de Deus, e haveria de sacrificar o seu filho, sacrificar inteiramente, não somente matando, derramando o seu sangue, tirando a vida, mas até mesmo queimando. A Bíblia nos fala, por exemplo, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, dos versículos 17, 18 e 19, está escrito, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu filho único, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a tua descendência será considerada, será chamada. Abraão levou em conta que Deus pôde ressuscitar os mortos, ou pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta
dentre os mortos. Há uma versão da Bíblia que diz que Abraão, na verdade, das cinzas recobrou, das cinzas trouxe de volta o seu filho. Portanto, quando o apóstolo Paulo fala que Abraão creu no Deus que ressuscita os mortos, certamente que o apóstolo Paulo estava se referindo a este fato, de que Abraão estava disposto a sacrificar o seu filho, mas tinha a certeza, a fé de que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Tanto que ele declarou com antecedência para os seus empregados, seus servos: eu e o moço iremos, e após o sacrifício, após o ato de adoração a Deus, voltaremos para vós. Em uma outra mensagem, em outro momento, poderemos até falar sobre esse fato em si, desta ordem, desta prova que Deus submeteu a Abraão. Não é o caso neste momento. Eu quero ressaltar a questão da fé de Abraão, que Deus ressuscita os mortos. Então, essa fé de Abraão era uma fé sobrenatural, porque Abraão acreditava em algo que ele nunca tinha ouvido alguém falar que podia acontecer. Nem mesmo, como eu disse, ressalto, que nem mesmo Deus diretamente tinha falado para Abraão que ele tem poder para ressuscitar os mortos. Mas Abraão creu nisso. Agora, por que Abraão creu? Mesmo sendo algo inédito, algo inaudito, nunca ouvido, algo inimaginável, Abraão, a fé de Abraão, não, a confiança que Abraão tinha em Deus, não era algo irracional. Eu quero provar isto, não era algo irracional, não era algo emocional. Abraão não acreditava que Deus podia ressuscitar os mortos somente dentro da sua emoção, porque estava tomado por uma emoção, estava extasiado. E para Abraão essa fé também não era baseada em algo ilógico. Esta fé de Abraão de que Deus podia ressuscitar os mortos, Deus pode ressuscitar os mortos, esta fé de Abraão estava alicerçada em dois pilares, em duas colunas importantíssimas. A primeira dessas colunas é que Abraão tinha uma experiência pessoal com Deus. Uma experiência pessoal que o levou a acreditar que Deus poderia ressuscitar os mortos. Essa experiência pessoal que eu me refiro é algo íntimo, algo que Abraão tinha experimentado no seu próprio corpo e tinha visto acontecer no ventre de Sara. Na sua própria história, ele tinha uma experiência íntima com Deus, com o Deus que ressuscita os mortos. A promessa do filho que Deus tinha feito havia se cumprido, embora a Bíblia diz que o seu próprio corpo e também o ventre de Sara já estivessem amortecidos. Olha o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 4, versículos 19, 20 e 21. Está declarado a respeito de Abraão: e sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois já tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Abraão, ele tinha uma experiência pessoal com Deus que o levava a crer que Deus tem poder de ressuscitar os mortos. Esse poder da ressurreição, Abraão tinha experimentado na sua própria vida. Ou seja, um homem já perto dos seus 100 anos de idade, já não tinha mais o vigor, a vitalidade. A Bíblia chega ao ponto de dizer que Abraão não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. É uma realidade. Uma pessoa numa idade dessa, embora esteja viva, respirando, mas em muitos sentidos, o seu corpo, em alguns sentidos ou em muitos sentidos, já está amortecido. Ou seja, já há sinais de morte. Mas a palavra de Deus nos diz
que Abraão não atentou para isso, porque já que Deus tinha feito a promessa para ele, que Deus daria dele, né, para ele e Sara, um filho, Abraão acreditou. E por acreditar em Deus, Abraão viu no seu próprio corpo a ressurreição dos mortos. Abraão viu o seu vigor, a sua força, a sua vitalidade, a sua capacidade, aquela capacidade que é natural da juventude. Abraão viu isto se tornar realidade na sua vida. A palavra de Deus nos diz que Abraão também não atentou para o amortecimento do ventre de Sara. Sara, embora fosse uma mulher muito bela, muito formosa, mas Sara já havia passado do tempo de poder engravidar. Ela já havia passado pelo período da menopausa. Mesmo quando ela estava ainda com a sua idade natural para engravidar, ela não engravidou por ser estéril. Mas agora Sara já havia passado desse tempo. E a Bíblia fala que Abraão não atentou no amortecimento do ventre de Sara. Ou seja, nesse sentido, o ventre de Sara também já não estava mais em condições, nas condições normais de gerar vida, de manter a vida, de fazer aquele processo, né, de passar por aquele processo normal, natural, dentro do tempo correto, para que uma vida, uma gestação pudesse acontecer dentro do seu ventre. Portanto, Abraão tinha uma experiência pessoal com o Deus que ressuscita os mortos, tanto na sua vida pessoal, no seu corpo, como no corpo da sua esposa. Abraão havia experimentado o poder de Deus para ressuscitar os mortos. Você veja, portanto, que a fé de Abraão no Deus que ressuscita os mortos não era algo irracional, ilógico, não era algo emocional. Ele tinha algo firme, ele tinha uma base firme. Era a sua própria experiência pessoal com o poder do Deus que ressuscita os mortos. Em segundo lugar, a segunda base que Abraão tinha para acreditar, para crer no Deus que ressuscita os mortos, é que Abraão tinha uma promessa. Abraão, ele tinha uma palavra direta de Deus e uma promessa específica de Deus. Em Gênesis capítulo 21, versículo 12, está escrito: Deus, porém, disse a Abraão: em Isaque será chamada a tua descendência. No momento de um diálogo de Deus com Abraão, e Deus reafirmando que Deus lhe daria um filho, Deus daria a Abraão uma descendência maravilhosa, e Abraão chega ao ponto de dizer para Deus que esse filho que Deus lhe daria poderia ser através de outra pessoa, né? Abraão começou a questionar a Deus. E aí Deus fala para Abraão de uma forma muito direta: olha, a tua descendência será grandiosa, mas será através de Isaque. A tua descendência será poderosa, será grandiosa, e essa descendência, essa multidão de filhos, de descendentes que você terá, será através de Isaque. Ora, se Deus havia dado uma palavra direta e uma promessa específica, uma promessa especificamente direcionada, vinculada a Isaque, isso levou Abraão a crer que, mesmo que Deus tinha pedido que ele, Abraão, sacrificasse Isaque, Isaque ressuscitaria. Por quê? Porque Deus tinha dito que Isaque seria o sucessor de Abraão e aquele que, a partir dele, daria condições de se cumprir aquela promessa de Deus da grandiosa descendência de Abraão. Ou seja, Isaque não era pai ainda. Isaque não tinha gerado nenhum filho. Ora, se Isaque já tivesse deixado pelo menos um herdeiro, um filho, então Abraão, ele poderia pensar naturalmente que Deus tinha pedido o sacrifício de Isaque, e Isaque morreria porque
porque a missão de Isaac de dar continuidade à genealogia, à descendência de Abraão, a missão de Isaac já teria se cumprido. Mas Isaac não era pai, Isaac não tinha gerado ainda. Portanto, Abraão sabia, ora, se Deus falou que a minha descendência será através do meu filho Isaac, Isaac não vai ficar morto, mesmo que eu atenda a Deus naquilo que Deus está me provando e venha a promover a morte de Isaac. Eu quero ressaltar, portanto, que a fé de Abraão no Deus que ressuscita os mortos era uma fé firmada em duas bases, em duas colunas, em um alicerce muito poderoso. Primeiro, uma experiência pessoal com Deus. Segundo, uma palavra direta, uma promessa específica. Eu quero parar por aqui nesta primeira parte desta mensagem, vivendo a mesma fé de Abraão. A segunda parte será a fé de Abraão no Deus que chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. E a terceira parte dessa mensagem somos filhos de Abraão pela fé. Mas, encerrando esta primeira parte, eu quero dizer que nós podemos e devemos viver a mesma fé de Abraão. Por quê? Porque se a fé de Abraão era alicerçada primeiramente numa experiência pessoal, uma experiência que ele tinha tido com Deus, eu tenho a certeza que você que está assistindo este vídeo também já tem experiência pessoal, já tem algo que Deus poderosa, milagrosamente já realizou na tua vida, que te faz ter base firme para alicerçar a tua fé, de que Deus é o Todo-Poderoso, de que não há nada impossível para Ele, e que Ele inclusive tem poder para ressuscitar os mortos. Segunda coisa que eu quero ressaltar, aliás, inclusive ainda dentro desta, nesse caso, uma experiência pessoal, você já tem, mas outra forma de ter experiência pessoal com esse poder de Deus é o fato de você conhecer pessoas que já receberam essa experiência, que já passaram pela experiência de ver milagres de Deus acontecendo na sua vida. O que Abraão viveu, ele nunca tinha ouvido ninguém falar, ele nunca tinha visto acontecer, ele nunca tinha ouvido nem mesmo Deus dizer que Deus poderia ressuscitar os mortos. Mas nós não, mas você que me assiste, não. Nós já temos experiências muitas, além das experiências pessoais que todos temos com Deus, nós temos visto e ouvido e temos comprovado que o nosso Deus é o Deus que tem poder para ressuscitar os mortos. A segunda base de fé de Abraão nós também temos. É uma palavra direta, uma promessa específica. Eu tenho plena certeza que eu e você temos uma palavra ou muitas palavras diretas de Deus para nós. Promessas reveladoras do grandioso propósito que Deus tem para as nossas vidas. Portanto, nós temos base para crer que o nosso Deus é o Deus que ressuscita os mortos. Mas em que sentido eu quero, para encerrar essa mensagem, dizer que eu e você devemos e podemos crer que Deus ressuscita os mortos e tornar isso realidade em nossa vida? Não somente crer que Deus ressuscita os mortos fisicamente falando, literalmente falando. Eu sou experiência disso. Nós temos visto e sabemos e comprovado que Deus tem poder para isso. Mas figuradamente também, Deus tem poder para ressuscitar relacionamentos mortos. Deus tem poder, por exemplo, para ressuscitar o amor entre um casal, aquilo que já morreu, aquilo que já se acabou. Olha, não importa o tempo, A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo ressuscitou a Lázaro, que já estava há 4 dias sepultado. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo ressuscitou a filha de Jairo, uma menina que havia acabado de falecer. O Jairo estava conversando com Jesus e alguém chegou para Jairo e disse: olha, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha acaba de falecer. Deus ressuscitou também o filho
de uma viúva de uma cidade chamada Naim. E esse moço já havia falecido há alguns dias, ou pelo menos há um dia, e ele estava sendo encaminhado para o sepultamento. Olha, Deus ressuscita a filha de Jairo, que acabara de falecer, estava ainda na sua cama, na sua casa, onde ela havia morrido, dentro do seu quarto. Deus ressuscitou o filho da viúva de Naim, que já havia passado pelo tempo do velório e já estava sendo encaminhado para o sepultamento. Deus ressuscitou a Lázaro, que já estava há 4 dias morto e sepultado. E a Bíblia nos conta a história do profeta Ezequiel, lá no conhecido Vale dos Ossos Secos. E a Bíblia nos fala que eram ossos sequíssimos que estavam espalhados sobre a face do vale. Portanto, já muitos anos haviam se passado e Deus deu a experiência ao profeta de ver aqueles ossos ressuscitarem, corpos se formarem e um poderoso exército ficar de pé. Portanto, o nosso Deus tem poder de ressuscitar. Você que está vendo, assistindo esse vídeo, tenha a mesma fé de Abraão. Porque a mesma fé de Abraão é a fé que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, pelo seu Espírito Santo que Ele mandou para habitar em nós, é esta fé que opera em nossas vidas. Portanto, tudo aquilo que em tua vida, em qualquer sentido que seja, estiver morto, você tem o poder de Deus, através da fé em Jesus, para fazer com que a ressurreição aconteça. Eu quero deixar esta palavra, esta primeira parte desta mensagem, vivendo a mesma fé de Abraão, para que você seja muito instrumento, muito usado por Deus, não somente nessa capacidade de crer no Deus que ressuscita os mortos, mas ser instrumento de Deus, da manifestação deste poder, deste milagre sobre a face da terra. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, aquele que não somente, enquanto estava sobre a face da terra, ressuscitou os mortos, mas aquele que ressuscitou ao terceiro dia, e aquele que deu a nós, os seus discípulos, quando ele falava àqueles que o acompanhavam, pelo seu Espírito, ele fazia também com que esta palavra e esta ordem chegasse a nós. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, de graça recebeste, de graça dai. Deus te abençoe com a mesma fé, com a vida, com a vivência da mesma fé de Abraão. Amém e amém.